Olá você, seja muito bem-vindo a mais comentada lição. Lição 10, meu povo, tem como tema Cristo e as maldições. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário, porque essa lição, adivinha, tá muito top, como ela sempre tá, porque ela é top demais. E ó, essa semana nós vamos conversar um pouquinho sobre Cristo e as maldições, mas antes, lembretinho pra você e a perguntinha que não quer calar é: você já fez a sua assinatura da lição dos jovens do trimestre que vem? Se você não sabe, que nós vamos conversar no trimestre que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Hebreus. Então vai lá, faz sua assinatura para você não esquecer, você não deixar de nenhum jeito de perder este conteúdo da lição, que ó, sempre é top. E a lição, ó, o livro de Hebreus é sensacional, gente. Então vai lá, faz sua assinatura para você não perder de nenhum jeito esse maná diário, esse consumo dessa proximidade com Deus. Como eu disse, essa semana nós vamos conversar um pouquinho sobre Cristo e as maldições. E nosso texto de base é Deuteronômio capítulo 28. Então eu recomendo bastante que você vai lá, leia Deuteronômio capítulo 28. Aqui ele fala alguns versos, mas eu recomendo que você leia ele inteiro, tá? Leia ele inteiro, capítulo 28 inteiro. Por quê? Porque ajuda muito você a entender qual é o texto que está sendo inserido, para a gente destacar um ponto e o outro. Se você ler, quando você ler Deuteronômio capítulo 28, você vai perceber uma coisa interessante. É que quando você olha o capítulo 28, analisando a estrutura de uma aliança, focado no objetivo, você compreende o porquê o capítulo 28 de Deuteronômio está inserido daquele jeito, naquele momento. Por quê? Porque o capítulo 28 vem trazendo as maldições da aliança. As maldições, aquelas consequências que cairiam sobre a nação de Israel se ela descumprisse todos os acordos ali listados dali para trás. E essas maldições, vamos assim dizer, se você não compreende o contexto dessa maldição, dá a entender que ela vai contra e contrário ao Deus de amor e a um Deus de graça. Por quê? Ó, mas se tem a maldição, então quer dizer que Deus não é um Deus de amor, Deus não é um Deus de graça. Mas isso aí é uma olhada superficial. Só que se você vai e entra no contexto do povo daquela época, entra no contexto do antigo Oriente Médio, no qual Israel também faz parte, todos os acordos tinham uma maldição imposta entre aquela nação e uma outra nação, entre uma pessoa e outra. Por exemplo, se você buscar a memória aí, Abraão faz uma aliança com Deus, abre os animais no meio e depois Deus passa no meio desses animais, porque era muito comum. E essa passagem no meio significava o seguinte: que aconteça comigo a mesma coisa que aconteceu com esses animais se eu não cumprir a minha parte. Então era muito comum esta ideia da maldição. É como se hoje em dia nós fazemos um contrato. Você firma um contrato comigo, eu firmo um contrato com você, a gente assina. A assinatura naquela época era esse contrato, essa aliança firmada. E hoje em dia, que aquelas punições, se você não cumprir o contrato, naquela época era maldição. Só tinha um nome diferente, mas o contexto é o mesmo que nós temos hoje em dia. Só que também é interessante analisarmos que, ao contrário das demais nações, o povo de Israel, quando Deus firmava essas maldições, ele sempre começava com as bênçãos e não com as maldições. Ao contrário das outras nações. As outras nações sempre começavam com as consequências erradas se você não cumprisse aquilo. Então as maldições sempre estavam ali liderando, depois vinham as coisas boas. E um outro aspecto importante sobre as maldições é que mesmo elas apontavam para uma salvação. Tanto que os próprios profetas utilizavam essa mesma ideia dessas maldições, dos castigos que Deus traria à nação. E eu pus castigo bem entre aspas mesmo, porque Deus não castiga, né? Mas enfim, a grosso modo, os castigos de Deus àquela nação, se eles não cumprissem aqueles acordos que eles já tinham esquecido. Então, as maldições eram sempre um meio de ir lembrando o povo, tanto que Deus não depositava elas uma vez só, era sempre aos poucos, era sempre gotas, era sempre um pouquinho e parava. Para quê? Para que o povo se lembrasse e voltasse para Deus. Nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que voltar para Deus. Volta para Deus. Então este é o real motivo, essa é a real intenção da maldição. Não é um aspecto ruim. E durante toda essa semana nós vamos entender um pouco mais sobre as maldições e o capítulo 28 de Deuteronômio. Mas neste momento eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia.
Obrigado, Pai, pelo estudo dessa semana que está se iniciando. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender um pouco mais sobre o capítulo 28 de Deuteronômio e as maldições que estão ali inseridas. Que o nosso coração esteja preparado e a nossa mente também para aprendermos e colocarmos em prática. E tudo isso, Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força, porque quando você se inscreve no canal, você mostra para o YouTube que este canal aqui é muito bom e que ele pode recomendar para mais pessoas. Também ativa o sininho se você ainda não ativou, para você sempre receber uma notificação todas as vezes que os vídeos forem postados aqui no canal de oração, ou seja, você não vai deixar de estudar a sua lição dos jovens. Também deixa seu like nesse vídeo e compartilha com seus amigos para que eles também possam ter esse estudo durante essa semana para compreender um pouquinho mais sobre as maldições. E faz o seguinte, clica aqui na nossa playlist da lição dos jovens e nessa nossa última programação do Geração Chamar. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!